Olá, o objetivo da gente hoje vai ser dar uma olhada aí nessa atividade 4, página 104 do caderno do sexto ano, trilha de aprendizagem, tá? Então aqui o que a gente tem que lembrar? Na natureza nada se cria, tudo se transforma. O que vai ser abordado aqui dentro? A gente vai estar revisitando aqueles conceitos de cadeias e teias alimentares, não é? Ou seja, do fluxo de energia no ecossistema. Lembrando que toda a fonte de energia de um ecossistema, dos ecossistemas terrestres e marítimos para a gente, tem algumas pequenas exceções, tá? Mas a grande maioria da energia que circula no nosso planeta, ela provém da nossa estrela mais próxima, o Sol, que vai, por meio do processo de fotossíntese, a energia luminosa do Sol vai ser incorporada em matéria orgânica pelos seres que fazem fotossíntese. Então, nas atividades passadas e nos conteúdos passados, a gente viu como se dá esse processo, né, de transformação da energia solar em energia química, que é aquela que vai ser passada ao longo dos ecossistemas. Então, quando a gente via também o sistema de setinhas, né, para indicar esse fluxo de energia, então foi lá o milho, fez fotossíntese, serviu de alimento para a galinha, a energia parte do corpinho do milho para o corpinho da galinha. Se você come a galinha, essa energia parte da galinha para o seu organismo. Então, essas setas mostrando esse fluxo de energia. Aqui a gente vai ter mais uma ideia que é a ciclagem de nutrientes. Então, assim, alguns nutrientes, eles ficam migrando, parte do ciclo deles estando em corpo de animais e plantas, fazendo parte daquilo que a gente chama de matéria orgânica, e depois voltam para o meio físico, solo, rocha, água. Né? A gente tem vários exemplos, cálcio, fosfato, potássio, né? Então, provavelmente a mãe fala assim, come bastante banana porque é boa para potássio, para você não ter cãibra. Esse potássio que está no corpo ali da banana, fazendo parte da sua constituição, ela foi absorvida pela bananeira do solo, né? Então, estava na forma inorgânica, veio a bananeira, absorveu pelas suas raízes e prendeu uma forma orgânica, né? Deixando disponível esse nutriente nos seus frutos que a gente que é heterótrofo vai absorver pela alimentação, tá? Então, aqui a gente tem essa ideia de fluxo de energia e de ciclo de alguns nutrientes. Lembra do que a gente tinha falado? Meio abiótico, meio biótico? Também é importante lembrar aqui. Meio biótico, matéria orgânica, é aquilo que está fazendo parte ali da constituição dos seres vivos. Do que é um ser vivo faz parte aí do meio biótico. O que é abiótico, nutrientes, minerais, rochas, solo, enfim, tá? Aqui a gente tem um textinho que vai... Primeiro a gente tem algumas questões. Legal dar uma lidinha, tenta aí responder na sua cabeça o que você acha sobre os assuntos, tá? Sempre a gente tem trilhas começando com algumas questões que vão pedir para você começar a raciocinar sobre o assunto, saber aquilo que você já sabe sobre o tema. E aí a gente vai ter aqui em sequência um textinho. A gente vai ler rapidamente, eu marquei algumas coisas que eu achei importantes. Vocês, é importante ter esse hábito, tá? Eu tenho dificuldade de ler o texto, vai anotando aquilo que você acha mais importante. Não entendeu alguma palavra, faz uma busca, uma pesquisa no celular, no dicionário, dá uma anotação, porque esse material ele é pessoal de vocês, então vocês têm que ir customizando ele mesmo, deixando ele a carinha de vocês e mais fácil para vocês entenderem. O que eu gosto, a minha estratégia é deixar com destaque, com marca-texto mesmo, grifando com caneta, aqueles termos que são mais importantes. Porque quando eu precisar ir para os exercícios, essa informação tinha lá no texto, eu volto para minhas anotações, para os meus grifos, tá? Então, começando aqui. O segredo está na ação de fungos e bactérias, seres decompositores que realizam um processo de transformação com os materiais que formam seres vivos, a decomposição. Na decomposição, os materiais originários dos seres vivos, como os que formam as folhas, as frutas e também o corpo de um animal e suas fezes, podem ser aproveitados como alimentos pelos fungos e bactérias. Nessa transformação, os materiais iniciais são transformados em novos materiais, separados em partículas cada vez menores. Uma parte é incorporada pelos fungos e bactérias como alimento e a outra fica no próprio ambiente, mas em partículas tão pequenas que já não podemos distingui-las do restante do solo. Essas partículas são os minerais, que por sua vez podem ser absorvidos junto com a água pelas raízes das plantas e contribuirão para a sua nutrição.
Porém, nem todos os materiais que são depositados no solo são decompostos. Alguns materiais, como vidros e a maioria dos tipos de plásticos, não sofrem a ação dos decompositores. É por isso, quando descartados no ambiente, lá podem permanecer por muito tempo, sendo transformados muito lentamente apenas por agentes não vivos do ambiente, como calor e chuva. É por isso que se buscam medidas para redução no consumo e aumento da reciclagem desses materiais. A gente tem aqui a fonte, né, do material. O que a gente tem que pensar aqui? Então, ele falou da atividade dos decompositores. Decompositor a gente não pode confundir com detritívoro, tá? Uma minhoca é decompositora? Não, tá? Um urubu é porque come resto? Não, porque ele não tem a capacidade que só fungos e bactérias têm de pegar essa matéria orgânica e devolvê-la para o meio ambiente como matéria inorgânica, tá? E aí ele fala assim, aqui no texto eles são explicam de uma forma bem simplesinha, são essas partes pequenininhas que se ali confundem com o solo, tá? Então, o texto fala dessa forma, bem explicadinha, mas ele está falando aí de matéria inorgânica. Então, quem é decompositor? Sempre fungo, bactéria. Quem que é fungo? Cogumelo, aquele mofo que dá às vezes na parede quando o local é muito úmido, vocês já devem ter tido aquela péssima experiência, né? A gente tá lá morrendo de fome, você vai pegar aquela bisnaguinha que tá lá no armário, aí vê ela tá meio verdinha, você fala, ai meu Deus, né? Ou aquele morango maravilhoso que a gente vai pegar da caixinha ali, de repente tá ali branquinho, você fala, né? Então, isso são os fungos. Tanto é que se você já teve essa experiência de pegar alguma coisa que fungou, né? Seja um fruto, ou algum outro alimento, você vê que ele fica molengo, fica cheirando mal, você vê que tem ali uma série de indícios mostrando que aquela matéria não é a mesma, né? Ela está sendo modificada por esses seres que são os nossos amigos decompositores. Vamos lá para a parte do vamos praticar para entender essas questões. João estuda no 6º ano. Sua professora explicou sobre a importância e o papel dos decompositores na cadeia alimentar. Então, a professora do João estava querendo saber desse assunto, decompositores, cadeias e teias alimentares e a ciclagem de nutrientes. Vamos ter isso em mente. A professora disse para a turma que quando uma planta é comida por algum animal, parte da energia produzida na fotossíntese é absorvida por esse animal e quando ele serve de alimento, parte da energia consumida passa para outro animal. Porém, quando esses seres vivos morrem sem ser pela ação de predação, suas reservas de nutrientes passarão para os decompositores e para o solo em forma de matéria orgânica. A partir do que você leu no texto e do seu conhecimento sobre cadeia alimentar, ajude a turma de João representando com setas a transferência de energia no ecossistema abaixo. Atenção, a cadeia alimentar aqui representada apresenta mais componentes, fique atento, tá? Então, ela estava falando de decompositores, cadeia alimentar, ciclagem de nutrientes, beleza? E ela falou lá, professora do João, olha, quando a planta é comida para o animal, a energia da planta vai para o animal. Quando outro ser, essa energia foi lá produzida na planta pela fotossíntese, beleza? Então, a planta produziu energia, transformou a energia numa forma de energia de matéria orgânica, que está disponível para os outros seres vivos do ecossistema, e esse animal foi lá e absorveu essa energia que a planta fixou pela fotossíntese quando se alimentou dessa planta. Então, foi passando energia do sol para a planta pela fotossíntese, da planta para o animal pela alimentação, beleza? Porém, quando esses seres vivos morrem, e eles não foram predados, não foi lá uma coruja se alimentou de um ratinho inteiro, coitado, aí toda a energia foi para a coruja, essa matéria que sobra, ela é decomposta e esses nutrientes voltam para o solo. Quem vai aproveitar esses nutrientes? Os decompositores, beleza? Eles também se alimentam para sobreviver. Então, a gente vai chegar aqui e vai analisar o esquema. O que tem aqui de elemento novo, que normalmente não aparecia nos nossos outros esquemas? A gente tem o milho, né? Você vai pensar se ele é autótrofo, se é heterótrofo, se ele faz fotossíntese ou não. Ratinho, cobra, coruja e o fungo é o mesmo processo. Faz fotossíntese, não faz? Quem se alimenta de quem, tá? Isso você vai estar representando nas setas. E aqui entra o nosso amigo cogumelo, que está dentro do grupo dos fungos,
Então, atenção aqui, tá? O fungo que entrou aqui não aparecia nos antigos exercícios, então a gente tem que pensar, de onde será que esse fungo está absorvendo energia? Lembrando que ele é um decompositor, né? Então, ele vai pegar restos de seres vivos, fezes, urina e restos de animais mortos. Você vai representar isso pela setinha da mesma forma que a gente já fazia nos exercícios anteriores. Então, olha para esse esquema e pensa, de onde será que esse fungo está absorvendo energia? O restante é aquilo que vocês já sabiam, né? Sempre a minha cadeia alimentar vai começar com o meu autótrofo, com aquele que faz fotossíntese, e aí eu vou colocando a setinha do produtor para o consumidor primário, secundário, terciário. Atenção que aqui a gente tem uma teia alimentar, então um ser vivo pode servir de alimento para mais de uma espécie, tá? Por exemplo, aqui a coruja, ela se alimenta da cobra? Para pensar aí. Ela se alimenta do rato? Se ela se alimenta dos dois, teria que vir uma setinha dos dois. Se você achar que ela só se alimenta do rato, representa só uma setinha, tá? Mesma coisa, será que a cobra come o milho? Não sei, né? Pensa aí e vê se é necessário puxar mais de uma setinha. E aqui a gente tem uma parte do meio físico, inorgânico, tá? Da onde vão vir os nutrientes que vão ser devolvidos para esse solo, para esse meio abiótico? Quem vai fazer essa devolução? Aqui também você vai representar com a sua setinha, beleza? Próximo exercício, página 106. A professora do João pediu para que a turma fizesse um experimento. Os alunos e alunas da turma deveriam separar 4 recipientes de plástico, encher de terra e enterrar 4 tipos de materiais, sendo que 2 deveriam ser orgânicos, aqueles de origem de plantas, animais, enfim, que sofrem ação dos decompositores, e 2 inorgânicos, que não sofrem ação dos decompositores. O grupo de João, lembrando das suas aulas sobre cadeia alimentar e do papel dos decompositores, resolveu enterrar a casca de banana do lanche da escola, folhas de árvores do jardim da escola, uma tampinha de garrafa e um pedaço de arame. A turma anotou todas as observações na tabela abaixo. Então, vamos parar para pensar. O que a professora falou? Olha, gente, pega 4 materiais, 2 orgânicos, 2 inorgânicos, 2 coisas que não têm origem de seres vivos. Pega 4 copinhos, né? Provavelmente anotou aí nesse copinho o dia que começou o experimento, porque você vai ver que aqui na tabela eles vão fazendo as anotações por dias, né? 15 dias de experimento corrido, 30 dias, 45 dias, e vão fazer aqui as anotações. Discriminar o material, tá? Isso aqui é um método científico clássico. Repetir a preparação dos 4 componentes da mesma forma, utilizei o mesmo material, terrinha em todos, enterrei todos, coloquei os 4 potinhos e anotei as observações dos mesmos dias para ver aquilo que tem diferença ou não. Então, você vai observar aqui, ó, casca de banana, 15 dias coloração escura. Teve uma modificação? Vocês vão pensar aí. Redução de tamanho. Teve modificação? Não teve? O que será que gerou essa modificação? Não é possível mais observar, ou seja, aquele material da casca de banana sumiu, né? Gente, assim, quando eu falo sumiu é com base na observação que o aluno fez. A gente não enxerga mais. As coisas não somem, isso é ciência, não é mágica. Então, o que será que gerou por que será que eu não consigo mais enxergar essa casca de banana? O que aconteceu com essa matéria, com essa energia, tá? Folha de árvores, você vê que a anotação é a mesma. Na tampinha, ó, sem mudança, sem mudança, sem mudança. Tá tendo ação de decompositor? Não tá tendo? São questões que vocês têm que ir pensando para compreender o que está acontecendo aqui, tá? Arame, sem mudança, enferrujou, beleza? Se você tiver alguma dúvida aqui, fala assim, professora, a tampinha não teve alteração, mas aqui o ferro enferrujou. O que será que está gerando isso? Se não entende o que se enferrujar, faz uma pesquisa. Sim, tenta entender, será que teve a ação de um decompositor ou será que é um processo químico? Ok? Não vou dar resposta, porque é importante que vocês pensem aí, tá? Fiz as anotações, fiz as observações, aí eu venho para as questões. Classifique materiais orgânicos e inorgânicos, que é simplesinho. Uma linha você coloca material orgânico. Quais são? Você já sabe que são 2.
fulano e beltrano. Linha de baixo, material inorgânico. Quais são os materiais que não têm origem aqui dos seres vivos? Na segunda, quais materiais sofreram a ação dos decompositores? Os seres decompositores quebram um tipo de matéria, orgânica ou inorgânica? Tá? E aí você olha para o material que está ali em cima. Qual você acha que vai ter ação dos decompositores e quais não vão ter? O textinho que a gente leu junto dessa própria atividade te ajuda a entender isso, tá? Se você ficar perdido nessa questão, volte ao texto. Próxima questão, aqui já indo pro finalzinho da página 106. A turma da sala de João ficou muito curiosa com a decomposição. E a dúvida da sala era: aonde vai parar todo o material resíduo que não sofre a ação dos decompositores? Você sabe? Vamos juntos com a turma de João pensar mais sobre o assunto? Mais sobre isso? A turma entendeu que apenas materiais orgânicos, ou seja, aqueles de origem animal ou vegetal, sofrem a ação dos decompositores. Contudo, parte dos resíduos, popularmente chamadas de lixo, que as pessoas produzem em casa ou na escola, são inorgânicos. Exemplo: garrafa PET, latinha de alumínio, recipiente de vidro, etc. Os resíduos orgânicos devem ser encaminhados para os aterros sanitários ou colocados em uma composteira e os resíduos inorgânicos separados para reciclagem. Reciclagem vocês já conhecem bem, a escola inclusive tem uns programas de reciclagem, né? Que a gente pede para vocês pegarem e trazerem material. A gente tem uma parceria com uma empresa que vem buscar esse material para ser reciclado. Composteira, vocês podem estar fazendo aí uma pesquisa, tá? Para vocês entenderem como é feita essa composteira. Tem vários vídeos que, inclusive, no YouTube ensinam a você fazer a sua própria composteira. Em linhas gerais, eu vou explicar aqui só para vocês terem uma compreensão bem rasa, tá? Ele é um sistema em que eu vou utilizar esses decompositores e alguns detritívoros, minhoca principalmente, para acelerar o processo de quebra da matéria orgânica. E como produto eu vou ter um biofertilizante, um fertilizante líquido, que eu posso utilizar numa horta, nas minhas plantas, e eu vou ter um solo extremamente enriquecido, tá? Porque quando os decompositores terminarem a sua ação sobre a matéria orgânica, eu vou ter minerais ali disponíveis naquele solo, ok? Fora que as minhocas deixam o solo mais aerado, um solo perfeito para a gente fazer uma boa plantação, rico de matéria orgânica. Resíduos inorgânicos separados para reciclagem, a gente já discutiu. Aterro sanitário em São Paulo é para onde vão os nossos resíduos urbanos, tá? Que eles tem que ter toda uma estrutura de proteção de solo, de eliminação de gases, tá? Não é aquele lixão que antigamente tinha, pessoal empilhando lixo, cobre com terra sem segurança nenhuma, tá? Então o aterro sanitário seria a adequação daqueles antigos lixões. Vocês podem pesquisar no YouTube, em site de internet. O Brasil Escola tem um artigo que faz bem a divisão entre o que é aterro sanitário, o que é composteira, né? E sobre todos os destinos desses resíduos sólidos urbanos. Resíduo sólido urbano é o termo correto que a gente usa para lixo, tá? C. Explica a importância de separarmos os resíduos produzidos em casa e na escola. Dê exemplos de resíduos que podem ir para a composteira, local separado para decomposição, e ir para aterros sanitários ou ciclagem. Então, você vai parar para pensar assim: olha para o lixinho da tua casa, o lixinho da cozinha. Olha o que tem ali. Será o que sua família produziu de lixo? O que poderia fazer a separação? Matéria orgânica para ir para uma composteira, o que deveria ir para um aterro sanitário, tá? E o que deveria ir para reciclagem. Então, garrafa PET, por exemplo, que é muito comum nos lixos, será que dá para reciclar? Se eu tenho um potinho ali de vidro, poderia ser reciclado ou ele teria que ir para o aterro? Lembrem também de que na escola a gente faz coletas de alguns materiais que a gente sempre discute que não podem ir para aterro sanitário, não pode ser jogado no lixo comum, tá? Um exemplo disso são as baterias. No posto de saúde, muitos de vocês às vezes vêm me falar: professora, lá no posto de saúde eles pegam um remédio vencido, justamente para poder dar um bom descarte, tá? Então a gente tem material que vai para aterro, material que vai para reciclagem,
material que pode ir para uma composteira, e a gente também tem alguns resíduos que podem aparecer nesse lixo que, na verdade, não poderiam ir para nenhum desses locais. Eles têm que ter um destino correto, porque eles, na natureza, no aterro, eles vão gerar uma poluição ambiental, ok? Então, isso aqui é interessante você fazer, olha pro lixinho da casa, ou se você estiver nojinho, olha para a geladeira da cozinha, o que será que depois ali, o que sobrar dali, o que vai para uma reciclagem, o que vai para um aterro, o que vocês acham que se sobrar um pouquinho a gente poderia mandar para uma composteira, ok? Aqui, no final dessa unidade, tem 2 QR Codes. Vocês podem escanear e vão direto para a página do YouTube com esses vídeos. O primeiro vídeo vai falar sobre o perigo de você descartar incorretamente essas coisas que não são decompostas por decompositores. E o segundo mostra fizeram uma filmagem de vários dias mostrando a decomposição de um cesto de frutas. Então, vocês vão ver essa ação de decompositores acontecendo de forma acelerada. E, graças a Deus, sem cheiro. Então, olha só que luxo. Você nem vai precisar colocar a mão para pegar um negócio decompondo, né? Sem cheirinho, e é muito legal de assistir, tá bom? Quase todas as sessões aqui do Trilhas, pelo menos todas as sessões que a gente veio explorando até agora, tem alguns vídeos que tem coisas bem interessantes. Vale a pena vocês ou escanearem o código para ir direto para a página, ou recorta e cola aqui o endereço no seu navegador, que você vai ser direcionado para a página que ele sugere, tá bom? Tendo dúvidas, lembrando, a gente está sempre ali no Google Classroom, é só postar nos comentários da atividade e a gente vai ajudar vocês em todo o processo. Grande beijo, continuem se cuidando.